Obrigada, Lívia, pelo convite, MBL. Eu vim acompanhando algumas lives, né, que vocês fizeram, e aí surgiu o convite, eu achei muito relevante, até porque essas trocas têm sido muito ricas, eu tenho feito várias lives e eu tenho visto como isso tem agregado valor, né, tanto no meu trabalho quanto de quem eu convido para participar. Oi, Zicamu, meu amigo querido, bem-vindo. E então, eu trabalho como coach integrativa porque eu integro ao coaching tradicional algumas outras ferramentas que eu trago comigo na minha caminhada. Eu sou Theta Healer, eu sou reikiana, tenho algumas formações nas áreas das terapias holísticas e eu sou publicitária e pedagoga de formação. Então, eu criei um método próprio de atendimento dos meus clientes. Eu trabalho com consultoria para empoderamento e autoestima de mulheres, trabalho com coaching focado em negócios e também com uma mentoria para mães empreendedoras. Eu estou bastante engajada aí com esse movimento de criar uma rede de apoio ao empreendedorismo materno, né? E aí eu propus para a Lívia para a gente conversar sobre o novo cenário econômico e as novas habilidades e competências ideais, não sei se ideais, mas talvez mais interessantes, né, para a gente abordar nesse novo cenário. Então, assim, para a gente começar esse bate-papo, Lívia, eu queria trazer um questionamento, até se as pessoas quiserem responder, eu agradeço, né? Por Qual é favor, o gente, novo por cenário? favor. Né? Então, a primeira pergunta é essa: qual é o novo cenário? Alguém tem alguma opinião? Você, Lívia, para você, qual é o novo cenário? Então, né, é um cenário, na verdade, assim, completamente atípico. Eu não saberia te dizer, assim, como ele vai se formar, né? Porque o que nós vamos viver aqui daqui para frente, por não termos passado por algo parecido, assim, nossa geração não viveu isso. As gerações passadas viveram algo parecido, mas nada assim tão complexo e no nível tão global, né? Eu acho que o que impacta mais aí é a globalização da situação, que ainda não havia acontecido na história. Então, eu, sinceramente, não faço a mínima ideia do que será esse novo cenário, porque eu acredito que nós estamos construindo ele. E aí Perfeita. tem uma questão. O que nós estamos construindo? Exatamente. Então, assim, antes de falar do novo cenário, vamos falar do cenário atual. Qual é o cenário atual? O cenário atual é o de uma crise. A gente vive uma crise. O que caracteriza a crise? A incerteza. Ninguém sabe como lidar, como resolver. Então, basicamente, a gente vive uma crise. E é esse o cenário que a gente tem né, aberto para ser construído. O novo cenário é de incerteza. Eu trago essa palavra, né? Ao mesmo tempo que é um mundo de possibilidades, é um mundo vamos dizer assim, de necessidade de flexibilizar a todo instante, porque tudo pode acontecer como nada, né? Então, assim, é o Exatamente. cenário ideal, aí que vai também do olhar de cada pessoa, né? Como é que cada um está vendo esse atual momento? Porque você pode estar vendo como um enorme desastre, como você pode estar vendo como uma grande oportunidade. Então, nesses momentos de crise, a gente tem esses relatos na história que grandes transformações aconteceram. Muita gente cai mesmo, se deixa levar, né, pela maré, atropelado aí pela crise, e muita gente dá um up mesmo, cresce, enxerga as oportunidades, vê ali onde é que tem os gaps e ó, entra com tudo. Então, eu acredito que o novo cenário é um cenário de mudança e de enxergar as coisas de uma nova forma. Teve um comentário aqui do Zica, ó, um novo comum totalmente atípico. É um cenário em formação, né? Que condiz exatamente com isso que a gente falou. Uhum, é verdade. Alguém mais quer colocar alguma coisa? Você? Cenários novos. Na verdade, eu quero perguntar, partindo dessa premissa, né, de incerteza, de crise, de um caos mesmo, né? Assim, é um cenário de caos, sem ainda
nenhuma perspectiva concreta de solução, né? E quando eu digo isso tanto na área econômica, né, que é um dos pilares da discussão, quanto na área de saúde, que é o outro pilar da discussão. Como a gente começa a partir desse ponto de crise, de caos, de problemas, como é que a gente começa essa construção para que esse cenário aparentemente negativo em alguns aspectos, vejo positividade em tantos outros também, assim, novos olhares para coisas que nós não estava ali no nosso cotidiano, mas como se criar uma perspectiva e um caminho, vislumbrar um percurso otimista para que seja vitorioso aí. Eu acredito que o primeiro ponto é você se colocar como observador, né? Antes de sair tomando decisões, antes de sair pirando aí, você se coloca como observador. E começa a tomar uma nova vista do ponto, não é nem um ponto de vista. O ponto está lá, toma uma nova vista, sai daquela situação, vai para fora, uma águia mesmo, voa lá de cima e vê o cenário de cima, né? O que tem acontecido ao meu redor? O que a gente pode perceber? Pelo menos assim, grandes mudanças que a gente já consegue perceber. Que a forma de consumo mudou. As pessoas estão mais preocupadas em consumir do comércio local. Elas querem comprar ali pelo WhatsApp. Não importa que tamanho de propaganda e quantos mil investidos naquilo vai me fazer comprar ou não, né? Começar a olhar para esse comércio mesmo local, né? Pensar no consumo, olhando para o todo, e quando eu falo todo, eu incluo aí recursos naturais, sustentáveis, o meu vizinho que passa necessidade vende um pão, se eu vou comprar do mercado, porque eu não compro aqui do meu vizinho, que eu ajudo aquela família. Então eu tenho visto que nesse sentido a forma de consumo tem sido mais consciente. E eu acho que esse é um dos rumos da economia, a nova economia. Ela vem com o consumidor mais consciente, aonde é que ele está investindo, com que valor, né, aquele produto ou serviço vem e de quem eu consumo. É mesmo que um olhar para o todo, assim, com harmonia. Eu acho que o primeiro momento, tanto para quem é consumidor, observar e se perguntar, né, mudou a minha forma de consumo? Eu acho que a partir de agora eu já tenho feito escolhas mais conscientes. Então, a partir dessa visão, quem fornece o serviço ou o produto enxergar que ele também é consumidor. Então, provavelmente, ele próprio já sofreu mudanças aí no pensamento, na forma de consumo. Então, como é que a gente pode, então, oferecer um serviço mais humanizado, né? Mais age to age, que é o human to human, né? A gente olhar para o ser humano como um humano e não como um potencial cliente. Então, acho que a segunda pergunta que a gente pode trabalhar aqui é o que não funciona mais. Porque muita da forma de oferecer serviço e produto hoje não vai funcionar mais, né? Não cola, aqueles marketing alucinado, né? Tipo Casas Bahia, não sei, talvez na volta até continue funcionando, porque tem público para isso. Mas eu acredito que muito mais personalizado e trazendo a verdade, né, daquele serviço, daquele produto, uma coisa que vem mais conectado um com o outro. Você concorda que esse tipo de marketing, por exemplo, gatilho de escassez, esse é um que eu gosto de dar o exemplo porque, cara, a pessoa que trabalha o seu marketing na base de um gatilho de escassez, ela vai contra a lei de abundância do universo. Né? A pessoa que faz estoque na casa dela, ela está proliferando a escassez na casa dela. Ela parte da premissa de que vai faltar. E a crença de que vai faltar vai gerar que essa verdade seja real na vida da pessoa. Então, vai acabar faltando. Então, a gente pensar assim, de que forma eu comunico a minha venda, de que forma eu trabalho o meu cliente como humano, e não só como dinheiro. Eu acho que muitos empresários focados apenas em lucro
vão ter um sustinho aí se eles não mudarem essa visão. Falei demais, Lívia. Não, vamos aqui, você pode falar à vontade, concluir os raciocínios. A Alzirka complementou aqui sobre o que a gente estava falando ainda da mudança de cenário, né? Um novo comum totalmente atípico, um cenário em formação, né? E o momento em que o dinheiro troca de mão. Dinheiro circula, gente. Quem ainda não percebeu isso, ele não some, ele circula, ele muda de mão. Perfeita Gira. colocação, mudanças serão exigidas. Ari Laranja, 95 aqui. O Ayrton Oliveira colocou, toda crise é uma abertura para o novo. Toda crise Perfeito. é uma abertura para o novo. É uma abertura. E com toda abertura, o resultado dela depende do que você vai plantar nesse percurso aí. Depende da ação, né? No seu trabalho, Clara, né, enquanto desenvolvedora de habilidades e competências, né? Aliás, desenvolvedora desenvolvedora também, mas seria aí talvez mais facilitadora. Uma palavra melhor. Estava aqui procurando uma palavra melhor. Como facilitadora nesse processo, né? Auxiliando pessoas a desenvolverem habilidades e competências para lidar com esses cenários. Agora ficou bom. Ficou ótimo, ficou excelente. Como que você inicia esse processo com alguém? Assim, eu estou vivendo agora, né? Eu, Lívia, estou vivendo um cenário atípico, estou aqui vendo o mundo mudar, querendo mudar com ele, mas não é simplesmente mudar, é mudar para melhor, né? Acompanhar Sim. esse fluxo e trabalhar para que essa mudança, ela gere aí situações positivas, de fato, né? Sim. Como é que eu começo esse processo? Então, eu tenho convicta crença de que não existe caminho senão começando por dentro, né? Toda a base do meu trabalho é pautada no autoconhecimento. E existe uma certa, não sei, talvez receio, não sei que palavra que das pessoas que às vezes ligam autoconhecimento à banca de livros de autoajuda e meio que olha para isso com certo desdém. Mas acho que mais do que nunca é preciso olhar com um novo olhar para isso, para a palavra auto qualquer coisa, auto-amor, autodesenvolvimento, autocura, autoliderança, que eu trabalho muito a autoliderança. Se você quer liderar qualquer pessoa, você precisa se liderar muito, assim, em todas as áreas da sua vida. Entendeu? Então eu trago como base o autoconhecimento. Então eu trabalho com a pessoa gerando questionamentos que vão mexer com ela assim muito, assim. Normalmente os clientes falam, nossa, mas essas perguntas são muito difíceis de responder, tá pior do que entrevista de emprego, mas aqui é assim mesmo. Então, isso cada um pode fazer consigo mesmo, gerar questionamentos, né? Olhar para onde você está. Eu gosto muito de colocar no papel as coisas, que quando você já coloca no papel, você sai do campo mental e já começa a materializar alguma coisa. Então, escreve algumas perguntas fundamentais do tipo, partindo sempre do princípio da sua jornada de vida e nunca da jornada de vida do vizinho, do seu mentor, de quem você almeja, de quem tem sucesso. Isso é um outro momento de modelar quem já faz certo. Você precisa saber em que lugar que você está. Então, assim, o que eu sonho para minha vida? Que legado eu quero deixar aqui nessa terra? Entendeu? Como eu gostaria que as pessoas me vissem? Como eu acredito que as pessoas me veem? São várias perguntas para você saber o que você vem contando para si mesma. Eu publiquei hoje mesmo uma postagem que eu digo isso. Nós somos a história que nós contamos da nossa história para nós mesmos. Então, que história você conta para você do que você já viveu? Porque a nossa experiência de vida, a nossa jornada, é a única coisa que nós temos de bagagem para dizer quem somos. Então, você olhar para a sua história e começar a ressignificar pontos que talvez você hoje não veja como positivos, enxergar cada pedrinha no seu caminho como algo que você transpassou, né? Um sucesso, um aprendizado. E com tudo isso, você enxergar, e onde eu estou hoje?
onde eu estou hoje condiz com tudo que eu quero realizar, com tudo que eu pretendo deixar de legado. Eu estou indo na direção certa? Não, estou indo na direção contrária. E agora? Então agora é mais uma oportunidade que você tem para tomar novos rumos na sua vida. Então a questão do início é sempre esse para mim, você olhar para você, para sua história, se questionar onde você está. A partir do ponto que você se conhece suficiente, se lidera, para então você agir para o outro, para o externo, para o fora. Respondi sua pergunta? Respondeu. Ó, o Zica colocou aqui, ó, infelizmente as pessoas vivem de forma rasa e fútil. Olhar para dentro não é fast food. Não é fast food mesmo. Mas então, eu não gosto de dizer muito esse tipo de, tipo, as pessoas, sim, as pessoas, não importa as pessoas, e você? Você está vivendo de forma rasa e fútil? Porque a gente nunca vai mudar o mundo questionando pessoas. A gente vai mudar o mundo com ações internas que vão gerar efeitos que vão alterar o mundo ao seu redor. E quando eu dou o exemplo de ser melhor, as pessoas que se contaminam, né, da minha positividade vão começar a fazer o melhor, impactar outras que vão fazer melhor. E dessa forma a gente cria ali uma mudança local que vai aumentando e vai gerar uma grande mudança global, né? Como eu sou muito da linha assim mais mística, eu gosto muito desses aspectos mais esotéricos, eu acho muito engraçado quando eu vejo alguém falar assim, estou esperando a nova era, o novo mundo. Então continue esperando, querido, porque quem faz esse mundo é você, sou eu, é cada um de nós, né? Vai ser uma espera eterna, né? Vai continuar esperando. Volta aí algumas vezes para tentar ver se encontra. Será uma espera eterna. Clara, culturalmente, nós somos criados, né, num mundo em que exatamente esse olhar que você acabou de colocar, ele é sempre pautado no terceiro, no outro, para fora, né? É para fora, é exatamente isso. Seja por vitimização, é sempre, nada acontece, sabe, aquele mimimi, seja por né, ego, exemplo, e o que quer que seja, mas é sempre o outro. Eu sempre me pauto ali culturalmente no outro. E quando a gente trabalha esse cenário de autoconhecimento, eu acredito assim que o impacto, pelo menos para mim, quando eu ingressei de verdade, porque eu tentei ingressar nisso a minha vida inteira. Mas assim, que eu resolvi parar de mentir para mim mesma que eu estava fazendo alguma coisa e encarar que de fato eu precisava viver aquilo que eu estava, né, querendo pregar. O mais difícil para mim foi olhar para mim mesma, porque parecia que tudo que me pautava vinha de fora e eu não fazia a mínima ideia exatamente de uma coisa básica. Quem eu sou? O que eu gosto? Eu posso sentir raiva? Eu não posso? Né? O que eu faço? Porque eu tenho que ser boazinha? A sociedade me cobra que eu seja boazinha? Eu tenho que agradar? Mas assim, sempre eu pro outro, eu pro outro, eu pro outro. E aí eu te pergunto, por que disso? É cultural, né? Realmente o que você falou é real, porque quando eu falo que assim, a gente é domesticado como cachorros, quando a gente é criança, a gente tipo assim, jogado goela abaixo pra gente, como a gente deve se comportar, né? Tudo assim, baseado sempre no outro. Como é que os vizinhos vão falar, vai na festinha, não come muito, vão falar que você é goloso, meu filho. A criança, ela recebe um mundo de informações do certo e errado, de coisas que já estavam lá antes dela nascer. Nada daquilo é da criança genuinamente, né? E principalmente até os 7 anos são onde são formadas as nossas crenças principais. Então, pais e cuidadores até os 7 anos vão gerar todas essas crenças. E a gente é domesticado, né? Fez errado, igual o cachorro. Fez errado, castigo. Fez certo, toma aqui um docinho. E até hoje, né? Muitas, a maioria das pessoas são criadas dessa forma.
Quando a gente tem de 14 anos em diante, de 7 a 14 anos, a gente tem as crenças reforçadas na escola, por professores, e a gente começa a pensar por nós mesmos. Dos 14 em diante é reforço de crenças. Mas a partir do momento que você já é um adulto e você pode pensar por si mesmo, eu acredito que todas as pessoas em algum momento da vida, não é possível, seja velho já, ela vai começar a se perguntar, peraí, por que eu faço o que eu faço? Por quê? Quem falou que é assim que eu devo fazer? Eu comecei a me questionar muito, muito nova, assim. Então, eu falo que eu sempre fui a ovelha arco-íris da família, assim, porque eu fui para vários caminhos que a minha família nenhum, né, ninguém foi. Tatuagem mesmo, eu sou, tipo assim, uma das únicas. Então, assim, para e pensa, por que você faz o que você faz? Por que você afirma tantas verdades que você afirma? Baseado em quê? Quem que te trouxe isso foi seus pais? E aí eu não posso deixar de trazer, que eu trago sempre, uma das ferramentas que eu acredito de maior impacto que nós temos hoje em dia para fazer com que as pessoas realmente se coloquem em seu lugar e não fiquem trazendo coisas de pais e parentes, que é a ferramenta da constelação familiar. Que ela é usada, inclusive, no meio jurídico hoje, né? Fantástico. E Bert Hellinger trouxe ensinamentos, assim, fundamentais e fantásticos para ver até onde o que eu vivo hoje é só um reflexo do meu pai, ou da ausência do meu pai, ou é reflexo do que minha mãe acredita, ou a quem eu quero agradar agindo como eu ajo, que eu não estou agradando a mim, né? Então eu acredito que essa é uma ferramenta assim para quem quer se libertar de um monte de coisinha que não é seu, você sente estar vivendo algo que não é seu, eu realmente indico a constelação familiar. Mas por quê, né? Você me perguntou por quê? Cultural. E como sair disso? É um despertar mesmo individual. É a pessoa começar a se questionar. Quando você começa a se perguntar, isso não está certo, isso não está certo, e você quer fazer algum movimento de mudança, naturalmente você vai começar a buscar respostas. Inicialmente, a gente sempre procura fora. Sempre, sempre. É muito clichê, né? A resposta está dentro de você. É muito clichê, mas é muito verdade. Não tem resposta fora, né? Às vezes a gente, vou lá pedir ajuda para minha amiga, para minha tia, para minha mãe, para o psicólogo, para... Se a pessoa tentar um pouquinho silenciar todos os dias, um pouquinho, só um pouquinho, ela vai começar a ter as respostas, né? E isso vai gerar um crescimento muito, muito profundo aí. Que horas são? Que ainda a gente temos que falar muitas coisas aqui. Eu vou me aprofundando nos meus assuntos. Já passamos 28 minutos aí da nossa live. Tá. Você quer perguntar mais alguma coisa nesse caminho ainda? Não, vamos voltar para a pauta aqui, porque senão vamos eu vou voltar aqui no... Ótimo. Então eu queria trazer assim algumas, né, das habilidades e competências que eu acredito que sejam interessantes, né, para a gente desenvolver. E não é assim, nossa, que tanto de novidade. Talvez não, talvez sim, né? Eu acredito que o mercado já vinha exigindo esse tipo de comportamento, mas agora mais do que nunca é importante que mais pessoas olhem para esse tipo de necessidade, né? E a primeira delas, na minha opinião, é você ter a habilidade de ser um eterno aprendiz. Porque eu acredito que não há coisa mais ignorante numa pessoa é você querer trazer qualquer coisa e ela fala, eu já sei, sem nem ouvir. Sabe esse tipo de pessoa? Não, eu já sei de tudo. Eu acredito que é um absurdo, assim, é de uma ignorância muito grande a gente achar que já sabe tudo. Por mais que a gente já saiba muito, sempre tem algo a aprender. E eu acho que o momento é muito oportuno para o aprendizado, né? Para a gente lidar com o novo, a gente tem muito a aprender. Inclusive, assim, eu gosto muito de ouvir jovens, não que eu seja velha, mas assim, mais jovens, né, do que eu, porque já vem com uma cabeça diferente, sempre tem algo, né, a acrescentar, ou uma ideia que pode, a partir dali, surgir outras coisas. Ser líder de si mesmo, que eu já falei sobre isso, eu acho que é uma habilidade, né, fundamental nesse momento. Você realmente é um líder de si e a partir daí você consegue liderar, e cada vez mais eu vejo necessidade das pessoas serem líderes, né?
de cada vez mais líderes, e não que vá chocar no sentido de muito cacique numa tribo só, não, mas a pessoa líder, ela toma a iniciativa e ela consegue mover os outros que têm mais dificuldade, né, que vem só arrastado. Então existe essa necessidade assim, de mais líderes. Sim, líderes. Outra é a... Oi? Líderes, gente, não chefes, líderes. Isso, líderes, não chefes. Outra coisa é a criatividade, né? Eu acho que cada vez mais abrir esse espaço para que as pessoas possam criar dentro dos seus espaços de trabalho, da sua convivência. Essa é uma habilidade que pode ser desenvolvida, porque muitas vezes eu falo com... né, tem cliente que fala, nossa, mas eu não sou criativa para nada, eu não tenho criatividade para nada. Pode desenvolver, começa, né? Começa a desenvolver. É uma habilidade que eu acredito que precisa, não precisa nascer criativa, apesar de que eu acredito que todos nós somos, por nascimento, criativos. Uma outra habilidade que eu acho essencial no momento é a interatividade. E no momento a interatividade virtual, mais do que nunca, o mundo virtual, ele estava aí já presente, mas agora ele está realmente estabelecido, né? De uma forma que quem não está no virtual não está. Não existe. Né? Não existe. Então, se adaptar ao virtual, à interatividade virtual, criar formas de networking virtual, tudo que, né? Aí você pega aí essa capacidade da criatividade e usa para interagir virtualmente entre pessoas. Outra coisa que eu sinto que nesse momento muda um pouco é a questão de criar parcerias e não sociedade. Eu acredito que trocar um pouco essa questão da sociedade por parcerias é mais saudável, gera mais harmonia e menos crise, vamos dizer assim, né? Tem um comentário: o homem criativo não é o que tem algo a mais, é o que nunca teve nada tirado dele. Interessante, é sua essa frase? Do Espaço Marcante, achei legal. A outra, sim. Tem uma outra aqui, só aproveitando que a gente já tá vendo, Isso. Edu Aragão colocou aqui, ó, se você quer mudar o mundo, comece arrumando a sua cama. Maravilhoso! Eu dei essa dica de produtividade outro dia no Stories. Eu falei, olha, agora para tudo, tá fazendo dica top aqui de produtividade. Arrumar a cama, gente, começa por aí. Se quem tá vendo essa live aqui não arruma a cama, ó, te falar, pode começar amanhã. Ah, não acredito! Gente, é sério, por onde eu passo, eu espalho. Mas essa tendência que tem razão. Isso tem muita razão, porque assim, houve uma época em que a primeira coisa que eu fazia na minha vida, a primeira, o despertador tocava, aqueles despertador rádio relógio, tem longe da cama, nessa época. Tocava, eu dava um pulo da cama, para desligar, e a primeira coisa que eu fazia antes de mais nada era arrumar a minha cama. Foi a época... Por que parou, mulher? Criativa da minha vida. Por que você parou? Ai, por quê? Nem sei porque. Não sei. Nunca parei. E toda vez que eu penso em arrumar, eu falo assim, cara, mas eu vou deitar daqui a pouco. Deixa ela aí já prontinha pra eu deitar. Ó, vamos dar um desconto pra ela, porque ela deita depois que ela acorda. Porque depois que eu acordo... Ai, peraí que o filhotinho acordou. Só um minuto. Marlos, a frase é dele. Matheus Eletro, Matheus, como vai você? Tudo bem? Matheus é um empreendedor aí, o primeiro empreendedor digital da cidade dele na Bahia, né? Veio conversar. Olha, que legal! É pioneiro na cidade dele aí. Ele contou um pouquinho da história dele numa live aberta que nós fizemos. Disse que as pessoas criticavam muito ele por querer estar à frente do tempo, né? Ele, muito bacana. Aí, ó, ele coloca aqui, por isso eu amo o novo, porque empreender é sempre acreditar que algo novo irá acontecer. Ótimo.
Tem mais um aí, né? Você falou da importância da sociedade ao invés da parceria. Não, falei o contrário. Parceria ao invés da sociedade. Mas ok, eu acredito que a diferença entre os dois é o engajamento. O sentimento de fazer parte de algo. É uma das que eu cito como uma das 3 necessidades do ser humano. A necessidade de pertencimento. Como eu acredito também que nessa nova economia a gente consegue gerar essa sensação de pertencimento através da economia colaborativa, criativa, intuitiva, onde a gente pensa no todo, né, de uma forma global, sem a necessidade de criar vínculos de sociedade. Seria mais nesse sentido, não sei se ficou claro, né? Como criar sociedades, como criar esse engajamento. Natanael, eu não sei se ficou claro para você, mas eu disse para fazer parcerias ao invés da sociedade, que eu acredito que é mais... posso estar errada, né? Mas na minha visão é mais harmônico você ter parceiros onde todos se ajudam e não vínculos societários mesmo, falando de pessoa jurídica, entendeu? Eu acredito mesmo assim nas parcerias. E dentro disso, né, nas tendências que a gente vê dessa economia, eu gosto de trazer esses três pontos, a economia criativa, colaborativa e intuitiva, que cada vez mais a gente fazer de acordo com o que sente, né, o que faz sentido. O que faz sentido? Ah, tá, ele entendeu. Ele disse que perguntou antes da resposta. Legal. Ó, segundo passo, mesmo estando em casa, troque de roupa. Ah, ótimo, Zica, eu também sempre faço isso. Na verdade, eu fico de pijama até terminar a aula online do meu filho, porque aí depois de que eu começo a trabalhar 1h da tarde, porque até meio-dia eu tô na aula online, mas eu fico de pijama. Vou contar uma coisa pra vocês. Eu acho que pijama é que devia ser a roupa social. Né? Se eu puder, eu saio de casa de pijama. De pijama. De vez em quando me veem no trabalho de pijama, crocs. Ontem mesmo, tava fazendo uma live com o Gil Feitosa aí, do Market Culture aí, bacana pra caramba. E ele falou do Cine Drive-In. Olha como são as coisas. Ele falou sobre o Cine Drive-In. Eu falei, bacana, acredita que eu nunca fui. Aí ontem, de manhã, eu pensei, falei com as meninas, o que vocês acham da gente ir no Drive-In? Vamos, aquele negócio. Aí eu, vamos pensar aí, vamos, 1h a gente vai. Porque é sempre assim, eu empolgo com a ideia, 1h a gente vai. Aí eu bati um papo com uma certa pessoa aí, uma tal de Clara Manique, uma coach integrativa, um pouco depois disso. Bati um papo com ela, tive aí uma consultoria, né, muito bacana. Eu terminei aquilo e fiquei assim, que mané um dia a gente vai, vamos hoje. Aí peguei as meninas e falei, a gente vai hoje, vamos hoje, peguei as 3 crianças, levei. Só que eu fui de pijama, claro, pijama e pantufa, óbvio. Não, até que pro Cine Drive-In de pantufa e pijama tudo bem, né? Mas não sei, é porque eu adoro me arrumar. Então eu me arrumo pra ficar em casa, eu adoro. Sabe aquela pessoa que adora entrar em loja e vestir todas as roupas, até escolher assim as top 5? Eu adoro. Combinar roupa, brinco, anel, batom, adoro. Sou dessas. Não aprendi a ser mulherzinha assim não, ainda. Eu acho bacana ver os outros fazendo assim, nossa, que bacana. Peraí, agora eu me senti ofendida. Não sou mulherzinha, desculpa. Não, mas é a mulherzinha que eu queria ser, mas eu tenho preguiça. Não? Não, troca de palavra, mulherzinha não. Não? Qual? Nadainha, ó, já vou te dar mais uma coisa da consultoria. Nadainha, tudo que você põe, mãezinha, diminui, mulherzinha, né? Diminui. Não é legal. Mulherão da... Porra, assim, tá. Melhor. 11h da noite, melhor. Depois das 11 a gente pode... Porque, né? Às vezes eu posso dizer que pijama é mulherzinha. Às vezes não, também não. Pijama mulherão. Também é mulherão. Mulherão. Olha lá, mulherão. Né? Ó, eu acho que essa pergunta que eu ainda não respondi, né? Como criar sociedades, como criar esse engajamento, então como criar parcerias. Você precisa fazer networking, porque aí você vai descobrir quem tem o que você precisa e quem precisa do que você tem. Pronto. E aí vocês conversam, formam um esquema bacana e troca. Todo mundo sai ganhando. Acho que começa daí. Exatamente. Tem mais? Eu vivo de sungão 18 horas por dia. Uso terno e gravata para fazer live. Isso aí, Matheus. Tá vendo?
Temos o único drive-in da América Latina, em breve vai ser o único do mundo, com uma característica bem especial. Novidades em breve, conta pra gente, pra que o mistério. Quem tá falando isso, pelo amor de Deus, me O conta. espaço marcante. Ai, meu Deus, eu tô apaixonada por aquele lugar, quero ir todo dia. Eu cheguei lá às 6 horas da tarde. Eu nunca fui, vou confessar. Vou contar pra você, são 3 filmes, né? Não sei se é por causa do período, mas 3 filmes na noite. Eu cheguei às 6 para a primeira sessão, que era o filme do Lego, lá bonitinho para levar as crianças. Eu cheguei, na hora que eu cheguei, agradeci, minhas filhas super felizes, porque tinha 2 meses que não saía de casa para nada, então tava saindo. Aí eu cheguei lá e a moça toda atenciosa atendeu a gente. Ela falou, olha, se vocês quiserem, vocês podem ficar para os outros filmes. Resumo da ópera, eu assisti as 3 sessões por R$ 50. 4 pessoas dentro do carro. Caraca, que legal. Foi fantástico, gente. Quem não foi, por favor, aqui merchan porque é bom. É bom. É Exatamente. um espetáculo de entretenimento. Aproveitem. Nessa pandemia, o nosso Cine Drive-In é o único cinema aberto, então tá valendo a pena, hein? E tava cheio, Lívia? Super tranquilo. Eles estão respeitando o espaço, vaga preenchida, vaga vazia, uma pessoa só por banheiro, não entra, né? Assim, tá super. Só não tem comida, tem que levar, galera. Levem comida, travesseiro, cobertor, tudo isso. Legal. Ó, tem mais uma contribuição do Espaço Marcante. Mais do que isso, parceria só tem sucesso se tiverem. Aí sumiu aqui. Com propósito e objetivos em comum, independente de ser sociedade ou parceria. Sim, essa questão do propósito, para mim, faz muito sentido. Mas eu acredito que a gente atrai pessoas que vibram numa mesma sintonia. Então, provavelmente, quando você se atrair para um outro que vai te trazer uma parceria ou uma sociedade, isso já é porque se gerou interesse, é porque tem algo aí a acrescentar e a tribo deve ser a mesma. Ah lá, já tá dando spoiler pra gente aí, ó. Ah, tá remodelando tudo e a comida vai mudar também. A comida eu não experimentei, não tive esse privilégio aí. Adoro provar comidas de lugares, tô sentindo muita falta dos restaurantes aí. Nossa, nem fala. Esse negócio de direto eu vejo alguém perguntando. Primeira coisa que você vai fazer quando acabar a quarentena? Cara, eu vou viver na rua. Restaurantes da cidade, eu vou viver na rua, porque eu gosto muito de rua. Mas eu não enlouqueci. Tô assim, ó, meditando bem pra ficar bem em casa e tá bem tranquilo. Não, eu não gosto de rua, não. Eu só gosto de sair pra comer mesmo. Eu gosto de comer. Então, nesse ponto está muito bom. Voltando aqui para as habilidades e competências, temos mais habilidades a serem desenvolvidas? Eu citei algumas, mas eu acredito que ainda virão habilidades a serem descobertas, né? Habilidades que a gente, de repente, vai surgir. Eu acredito muito nesses insights inovadores que, de repente, a partir da necessidade do meio, ele vai precisar que a gente tome uma nova postura, que a gente desperte algo. E para não ficar enfadonho e repetir aqui, né? Vai para dentro que você muda todo fora. O caminho, acredito que é esse. Então, você se colocar como aprendiz sempre, deixar sua criatividade fluir, interagir virtualmente com as pessoas, pensar globalmente no seu universo local. Acho que é bem isso, assim. Pensa no todo dentro da sua comunidade, né? Seja seu líder também e seja flexível, porque é um cenário de incerteza. A única certeza que a gente tem, que é uma das leis do budismo, que é a lei da impermanência, né? A única certeza que a gente tem é que nada permanece. É verdade. Bom, pessoal, mais alguma dúvida, questionamento, mandem, aproveite. Nós já estamos aqui quase, mas não no final ainda, né? E eu queria saber, Clara, um pouquinho, aproveitando aí eu queria saber um pouquinho de você e do seu processo
nesse auxílio, né? Como é que você desenvolve, como é que você atende? Aí dá faz um merchanzinho aí pra gente, porque eu não sei o pessoal que está aqui, mas eu já estou adorando e já estou pensando em já marcar a minha consulta aí, minha avaliação, não sei como é que chama aí com você. Então, inclusive, eu estou fazendo nesse período de pandemia, a primeira avaliação eu estou dando, que eu chamo de sessão zero, né? Que é a partir dessa sessão zero que eu consigo identificar qual dos meus serviços vai te fazer chegar no seu objetivo. Porque tem pessoas que chegam até mim falando, olha, não sei quem sou, não sei para onde vou, não sei nada, eu não sei o que eu quero na minha vida. Então, para essa pessoa, eu ofereço uma consultoria, que é a consultoria Self-Sense, que é para a pessoa realmente se descobrir e se empoderar. Então, eu tenho essa opção. Agora, se a pessoa fala, olha, eu tenho uma ideia, eu tenho um negócio que eu não sei como é que eu faço acontecer, e aí, então, eu já ofereço o coaching. Aí pode ser focado para a vida pessoal ou para a empresa, né? Eu gosto muito das pessoas que querem empreender, principalmente quem está ali no começo, ou quem já deu uns passinhos, engatinhou, mas não chegou em lugar nenhum. Então eu gosto muito assim dessas primeiras, de ajudar as pessoas que estão assim no começo. E o terceiro serviço que eu tenho oferecido é o para mães, as mães empreendedoras. Porque como eu me conecto muito com esse público, porque eu comecei a empreender assim que meu filho nasceu. E eu passei por várias dificuldades, né? A empresa está aí até hoje, mas eu passei por uns processos que eu sei que toda mãe passa, né? De como gerir o tempo, como é que eu equilibro a vida dona de casa com a vida de empresária. E eu vejo que muitas pessoas, na maioria das vezes, essas mães, elas não conseguem se ver empresárias. Elas faz um negócio porque ama, coloca maior amor no negócio, mas não consegue vender o seu produto ou serviço porque não consegue se ver empreendedora. Então seriam assim as principais abordagens que eu trago para ajudar as pessoas. E eu gosto muito dos três, sou apaixonada pelo que eu faço. A minha missão é ajudar a pegar na mão da pessoa e vamos lá, qual que é o seu sonho? Vamos viver a sua plenitude, viver a sua essência. Se a pessoa não sabe qual é esse propósito dela, eu ajudo ela a chegar num ponto que, olha, realmente, porque às vezes as pessoas pensam assim, né? Cara, eu não tenho uma paixão na vida, eu quero acordar todo dia e, sei lá, né, plantar 1000 árvores, fazer algo que vai mudar o mundo. Mas às vezes o nosso propósito é ser o melhor que você pode ali no seu dia a dia, com seu esposo, no seu trabalho, que às vezes você acha chato, mas você não parou para pensar o tanto de pessoas que o seu trabalho impacta. E às vezes você começa a olhar diferente para a sua situação que você já tem, porque está tudo ali. Às vezes o seu propósito não é ser o super-herói da revistinha, não, é mais simples do que isso. E nem sempre o propósito da gente vai ser extremamente prazeroso no primeiro ponto de vista. Numa das lives que eu fiz com as mães empreendedoras, uma das mães que ela é instrutora de yoga e astróloga védica, e ela falou sobre Dharma, que para os hindus é o propósito, né? O karma e o Dharma. O karma seria tudo aquilo que a gente veio pagar e o Dharma seria todo o nosso propósito. Ela deu um exemplo muito interessante. Às vezes uma mulher não queria ter filhos e numa escapulida gerou um bebê e ela teve filho, mas ela nunca quis ter filho. E às vezes o propósito daquela pessoa era ser mãe daquela criança. Então, às vezes, inicialmente, não era algo que deixava ela feliz. Aí a Marta dizendo que assistiu essa, foi legal, né, Marta? Mas ela precisa aprender a tomar aquilo com novos olhos para que ela cumpra o seu propósito. Então não é achar que meu propósito é algo maravilhoso e sempre vai ser lindo. Não, nem sempre vai ser lindo. Mas é a forma como você vê o que te acontece, como é que são as coisas que se apresentam para a sua vida. Porque, assim, às vezes você sempre segue um caminho e sempre encontra as portas fechadas. Mas tem sempre alguma coisa batendo no seu ombro, você olha, não, isso não é nada. Aí repete, aí tem sempre algo te cutucando ali. Pode saber que aquilo ali é o caminho que você deve seguir. Tem alguma coisa que te chama nesse caminho. E às vezes a gente nega muito esse propósito porque a gente não quer ver. A gente fica imaginando ou né, especulando algo que não é. Então eu gosto muito de trabalhar propósito, ajudar as pessoas a ressignificar a sua história.
é outra coisa que pega muito. Todas as pessoas que chegam até mim, normalmente com elas carregam aquela mochilinha, né, de peso, ou então do lado tem aquele tapete com toda a poeira que ela varreu para baixo das coisas que aconteceu na vida e ela nunca quis olhar, e tá quase virando de cima da cabeça da pessoa. Então, meu trabalho é esse, vamos limpar essa bagunça aí primeiro, senão você não chega em lugar nenhum. Ó, o Natanael colocou aqui, ó, habilidades interpessoais são essenciais em qualquer profissão. Comunicação, inteligência emocional, automotivação, que ele citou aqui, né? Isso, soft skills importantíssimas. Parque da Cidade está aqui elogiando a Clara, concordo. Aí, Clara é incrível, um apoio enorme para a comunidade empreendedora, né? O Zica colocou aqui quais são as principais competências socioeconômicas a serem desenvolvidas. Socioemocionais. Socioemocionais. E nós já falamos de sociais, econômicas. E quando a gente junta essas duas palavras, socioemocional aí? Adoro, adoro. Quer terminar os comentários e eu respondo depois? Ah, sim, ó. Mães empreendedoras são o futuro do universo. Não existem maiores guerreiras. Não existe maior guerreira que mãe, pode ter certeza disso, né? Super recomendo a Clara, ela é uma profissional maravilhosa. Obrigada. E a Clara só... Olha, adorei, gente. Vocês são incríveis. Vamos lá. Falar de competências socioemocionais. Vamos destrinchar esse conceito? Tá. Gostei. Adoro, sim, os desafios. Socioemocionais, para mim, eu tenho que com que forma lidar com a minha emoção para com o outro, certo? Você entende isso também ou você entende diferente? Não, entendo. Para eu ver um outro ponto de vista. É aquela velha linha entre o individual e o coletivo, como, né? Que tá sempre assim. Exatamente. Ai, que delícia. Deixa eu ver aqui as principais. Eu diria que empatia, talvez a principal delas. Porque de gente simpática o mundo já tá cheio. Aquele que bate no seu ombro. Pô, cara, que pena, né? Disso o mundo tá cheio, mas agora de pessoas empáticas, que é aquela que não vai falar nada pra você. Ela vai se colocar mesmo no seu lugar e sentir a dor que você sentiu. E talvez ela vai te dar um abraço, ou não vai te falar nada, mas ela se coloca no seu lugar, então ela não te julga. Ela sente o que você sentiu. E é o que falta, é isso, pessoas que se colocam no lugar da outra e não fazem nenhum tipo de julgamento. Porque a gente não sabe, o que a gente vê da outra pessoa é só a pontinha do iceberg. A gente nunca sabe tudo que aquela pessoa passou. A gente não sabe todas as dores que ela superou para ser carrancuda. Ou então, né? A gente não sabe o tanto que aquela mulher apanha do marido em casa para ela ter brigado com a colega de trabalho. A gente não sabe a vida das pessoas. Então a gente tem que parar com esse julgamento. E assim, é natural do ser humano julgar. É natural, né? É natural mesmo. Tipo assim, tudo, uma roupa, tal, tudo bem. Agora, você condenar é um outro aspecto, porque julgar, todo mundo julga. Realmente, tá calor, tá frio, é uma forma de julgar o dia. Agora, eu condenar comportamentos é que é abominável para mim. A gente não tá na pele do outro. Então, talvez eu colocaria a empatia como principal habilidade socioemocional, né? Deixa eu ver mais alguma assim, bem importante. Eu sempre me vem sempre as autohabilidades as próprias, né? Sim, porque a partir do momento que você se trabalha, você começa a agir em sociedade de forma muito mais leve, muito melhor, mais positiva. Você... Deixa eu ver. Vamos lá. Olha, tem uma outra assim incrível que eu, inclusive, acho que é as que eu preciso mais trabalhar em mim, que é a paciência, tolerância. Né? Eu acho que é uma habilidade socioemocional bem importante, paciência, porque cada pessoa tem seu tempo, né? Não adianta a gente querer
impor um entendimento no outro, sendo que cada um tem o seu próprio tempo. Então, paciência também bem importante. Acho que também a compaixão. A compaixão é um estado de consciência elevadíssimo, que eu acredito, que você não é ter pena, né? Compaixão é o quê? Compaixão é você mais que aceitar. Eu não tenho nem assim, muitas palavras que eu poderia descrever a compaixão. Porque é um sentimento onde você acolhe o outro com toda a sua forma, de todo o seu universo, né? Zero julgamento. Também, mais uma vez, eu acho que o não julgamento, então, acho que vai prevalecer como a top primeiríssima competência socioemocional, o não julgamento. Alguma, Lívia, que você acha também? Posso inserir um aí, que eu tô aqui pensando? Então, gente, por favor. algo que parece óbvio, que é o que nós estamos fazendo aqui agora, que é a comunicação. Ah, claro. Né? Comunicação, gente, parece simples, parece fácil, porque todo mundo faz, todo mundo fala, todo mundo se comunica. Mas o se comunicar bem, se fazer entender e entender de fato o que está sendo comunicado é um dom aí que está faltando um pouquinho na nossa sociedade. Então eu vou acrescentar na sua comunicação 2 palavrinhas: comunicação não violenta. Esse estudo muda a vida das pessoas. Quando você aprende poucas coisas da comunicação não violenta, você passa a não agredir com as palavras mais. Eu tenho na minha vida que a comunicação é o ponto-chave para qualquer coisa. Eu acredito, inclusive, que se a gente, como ser humano, tem algum poder mágico, é o dom da palavra. Porque a palavra, ela pode trazer inúmeras bênçãos, como ela pode trazer maldições. O que é maldição? Dizer mal do outro. Então, a todo momento, a gente está usando da palavra. Então, assim, um dos compromissos que eu tenho comigo, que é a impecabilidade da palavra. Você fazer o uso da sua palavra sempre de forma impecável. Que aí você não gera... sempre dando o melhor de si, né? Porque ninguém é perfeito. Então, assim, dê o melhor de si, seja impecável com a sua palavra, porque ela vai trazer coisas boas. Olha, que coisa linda, adoro elogios. Olha, Igor, também. Que live incrível, sou fã de vocês duas. Parabéns pelo trabalho. Obrigada, Igor, sou sua fã também. Ele me fez chorar horrores. Gente, eu tô com esse rosto inchado aqui porque ele me fez chorar horrores antes da live começar. Né? O Igor? Numa consultoria aí estávamos falando sobre possibilidade. Me fez chorar horrores, né? Eu falei, como você faz isso comigo? Eu vou entrar na live daqui a pouco. Mas, assim, sabe aquela, né, tapa com luva de pelica que você não precisa ouvir, sabe que precisa, mas você fica ali, não, agora não. É isso. Receba, que ele dá bons tapas mesmo. O Zica falou aqui também que para ter tudo isso temos que trabalhar a autoestima ou a autoconfiança. As duas coisas, elas andam de mãos dadas. Eu sinto dentro do meu trabalho, sendo muito sincera, que todo problema que chega até mim, ele parte de uma baixa autoestima e falta de autoconfiança. É isso que faz a gente se preocupar tanto com o externo. O que o outro. Eu não tenho religião, mas eu tenho uma frase que é o seguinte: se eu sou feita à semelhança de Deus, foda-se o que os outros vão pensar de mim, meu amor. Perfeito, mas nós vamos ter que nos despedir. Repete de novo para se despedir. Gente, tchau. 15 segundos. Repete a frase para que fique na cabeça das pessoas. Se somos feitos à semelhança de Deus, foda-se o que os outros pensam da gente.